Sejam bem-vindos ao canal Juris. Meu nome é Eduardo Scalon e hoje nós vamos falar sobre livros jurídicos. Na verdade, vamos falar sobre como escolher livros jurídicos. E por que isso é importante? Quando você chega numa livraria para escolher livros jurídicos, você tem uma quantidade muito grande de opções, tanto na divisão das matérias, como vários autores e tipos de livros. Então, o que é importante? É você saber escolher o que melhor se adapta ao que você precisa. E como é que você faz isso? Dentro daquela quantidade gigantesca de livros que você tem à sua disposição. Uma coisa muito importante para já começar a te informar é para não ficar muito preocupado com o nome do livro. E o que eu quero dizer com o nome do livro? Você vai encontrar livros chamados manuais ou curso de direito civil, às vezes você encontra um tratado de alguma coisa. Antigamente, você tinha uma divisão mais clara desse tipo de expressão. O manual seria um livro mais simples, o tratado seria o livro mais completo, como por exemplo o famoso Tratado de Direito Privado do Pontes de Miranda. Só que hoje em dia isso não é mais tão utilizado, então não se preocupe muito com o nome dos livros. Mas como é que eu descubro então que livro é melhor para mim? O que você tem que procurar é um livro que se adapte à sua necessidade. Então como é que funciona isso? O que você está procurando nesse livro? Se você está na faculdade de Direito e quer um livro para acompanhar uma das suas matérias, você tem uma necessidade. Se você quer apenas se informar um pouco sobre alguma matéria, alguma parte específica do direito, essa é a sua intenção. Agora, se você quer aprofundar numa matéria ou num tema específico de direito, você precisa procurar livros nesse sentido. Então, como é que você faz esse tipo de coisa? Se você está procurando livros mais simples, mais genéricos, para você acompanhar na faculdade, você procura livros mais genéricos. Tá? E eu peguei um exemplo aqui, eu vou utilizar como exemplo livros de direito de processo civil. Tá, ok? Então, por exemplo, tem esse livro aqui. Ele é em 3 volumes e ele trata de toda a matéria de processo civil. É um livro mais genérico, excelente, o autor é muito bom, mas ele é mais genérico, ele não se aprofunda tanto nos detalhes específicos da matéria. Para você cursar a sua faculdade, ele é excelente. No dia a dia do trabalho você pode usar? Também pode usar, mas ele é um livro mais genérico. Se você quer alguma profundidade dos temas, algo mais específico, você talvez não encontre nele, ok? E olha só, o nome dele, ele é curso, tá? Agora, se você quer uma coisa mais profunda, mais densa, você tem que buscar livros um pouco diferentes. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Esse livro aqui, por exemplo, simplesmente ele está como Direito Processual Civil, ele não está denominado como manual nem curso, e ele é um livro bem extenso, tá? E ele engloba toda a matéria de processo civil. Ele não é um livro específico sobre uma parte do direito processual, ele pega toda a matéria de direito processual, mas é um livro mais denso. Outro exemplo. Esse aqui já tem uma denominação de curso, tá? E ele trata de uma parte mais específica. A gente tem aqui volume 2 e trata do procedimento comum. A coleção trata de toda a matéria de processo civil. Só que esse volume específico trata do procedimento comum. Então, se você está procurando um livro sobre procedimento comum, você pode comprar apenas esse volume. Isso aqui vai tratar da sua matéria. Ele é denso, ele é profundo, só que ele aborda uma parte específica da matéria. Agora, você pode procurar livros ainda mais específicos. Então aqui a gente está falando do procedimento comum, que é uma parte bem extensa da matéria. Agora, se você quer uma parte bem específica, você precisa fazer um trabalho bem mais profundo, você pode procurar um livro ainda mais específico. E como exemplo, eu pego esse daqui. Ele trata somente da parte de provas.
Então a gente não está falando exclusivamente da fase de provas, a fase de instrução do processo, mas especificamente de provas. Ele é extremamente específico e ele é bem denso, como você pode não só pelo tamanho, mas como pelo conteúdo. Então, a gente tem aqui já um direcionamento do que você está procurando. Se é algo mais genérico, algo mais específico, algo mais denso, ou você pode ter, inclusive, essa profundidade junto com a especificidade, que é esse último livro que eu apresentei. Agora tem um outro detalhe também. Muitas vezes você tem livros que tratam de matérias específicas, mas existe uma forma de organização. Ele pode tratar de uma lei ou de um assunto que tenha mais leis envolvidas. Se a gente está falando aqui de processo civil, por exemplo, você tem esses livros de doutrina que eles tratam da matéria e eles organizam a matéria de maneiras semelhantes, mas como cada autor prefere. Só que tem alguns livros que eles organizam a matéria exatamente de acordo com a lei, que no caso é o Código de Processo Civil. Então a gente tem os livros que são os comentários, ou o Código de Processo Civil comentado. Aqui também a gente tem uma distinção de profundidade. Você vai ter códigos comentados mais simples e você tem alguns códigos comentados que são mais elaborados, mais densos. Como exemplo, a gente tem esse daqui, um livro que eu gosto muito, tá? É um Código de Processo Civil comentado. Então, cada artigo da lei é comentado. Aqui, especificamente, os comentários são curtos, ele faz muita referência a outros artigos do próprio código, faz referências a entendimentos de jurisprudência ou até de outras leis. Os comentários, via de regra, são curtos. Então, ele é extenso, mas a profundidade não é tão grande. O que você tem que fazer aqui, você usa esse tipo de livro como um guia para você aprofundar ainda mais no seu estudo. Ou você pode ter esse tipo de organização, mas com grande profundidade. Aí você tem algo assim. Isso daqui é uma coleção de 10 volumes, tá? Sobre comentários do Código de Processo Civil. Então, cada volume pega artigos específicos e comenta. Então, aqui a gente tem como orientação os artigos da lei, só que tratados com uma profundidade muito maior, tá? Então, desses exemplos que eu passei, o que fica de mensagem? Para você descobrir o livro que é melhor para você, você precisa entender o que você está procurando, o que se adapta à sua necessidade. Então, se você quer um livro mais genérico para o seu curso de faculdade ou para conhecer um pouco a matéria, você tem opções nesse sentido. Se você já conhece a matéria ou se você quer aprofundar, aí você tem que procurar livros um pouquinho diferentes, tá? Ah, mas que autor eu busco? Você precisa estudar. E estudar, eu digo, você precisa pegar o livro e você precisa olhar. Dá uma olhada no índice. Uma bela maneira de você avaliar um livro é olhar o índice, como o autor divide a matéria, quais os tópicos que ele coloca como importantes para ele na matéria. Isso já te dá uma ideia de como o autor trabalha. Ao olhar o índice do livro, você consegue descobrir se o modo como o autor divide a matéria é interessante para você, é bom para você estudar, porque você precisa ter facilidade para poder estudar. Então veja no índice como a matéria é dividida. Veja se ele divide a matéria e nessa divisão existe o tópico que você precisa estudar. E importante também, leia parte do livro. Escolhe um assunto no índice, vai até o texto e lê. Muitas vezes você tem um autor que tem um texto bem complexo, difícil de ler, às vezes não, é muito simples de ler. Leia o que foi escrito e vê se isso é fácil para você, se esse autor escreve de uma maneira boa para você. E outra coisa importante, você sempre tem no livro uma breve descrição do autor. Quem ele é, de onde que ele veio, títulos e a formação,
Também olhe isso, é importante. Quanto maior a formação do autor, espera-se, melhor deve ser o trabalho dele. Também analise esse tipo de informação. Espero que essa informação tenha sido útil para vocês. Se inscreva no canal para poder receber novidades e também manda comentários, sugestões. A gente lê tudo aqui e queremos saber a sua opinião do que é importante ver aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigado!